O Judiciário Mineiro foi premiado nacionalmente por um projeto que muda sua atuação judicial perante os indígenas. Como funciona? Como garantir o acesso a direitos básicos e promover a cidadania aos povos originários? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o juiz Matheus Moura Matias Miranda, da Primeira Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Caeté, aqui na Grande BH. E atua também no Sejusc Povos, Comunidades Tradicionais, da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nos prestigia também aqui o líder indígena Douglas Krenak, que integra a Associação Indígena Itochó e consultor do Instituto Chile Krenak. Foi também ex-coordenador regional da FUNAI. Obrigado aos dois pela presença aqui, aceitado nosso convite, serão bem-vindos. Bom, e você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Matheus, o Tribunal de Justiça, então, por meio do seu trabalho, sua atuação, iniciativa, foi premiado nacionalmente aí, pelo projeto Cidadania, Democracia e Justiça aos Povos Originários em Minas Gerais. O que prevê esse projeto? Qual que é o potencial de inclusão dele, de transformação social dessa ação? Orion, primeiramente queria agradecer aqui o convite. Prazer é nosso. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, também na companhia do Douglas Krenak, a quem cumprimento, e a todos que nos veem e nos ouvem também, meus cumprimentos iniciais. Esse projeto, Orion, que é um projeto que se inicia em 2019, ele é um projeto que ele nasce na comarca de Águas Formosas, que fica situada no nordeste de Minas Gerais, no Vale do Mucuri, na divisa com o Vale do Jequitinhonha, bem na divisa com a Bahia, no extremo sul da Bahia, que é a comarca que eu assumi, minha primeira comarca, e quando eu chego nessa comarca, eu me deparo com duas grandes comunidades indígenas, Água Boa e Pradinho, em que residem milhares de indígenas, mais de quase 3 mil indígenas da etnia Machacali, são cerca de 2.400, enfim. E esses indígenas lá residem há milênios, vamos colocar assim, há muito tempo, e realmente não tinham um diálogo com a justiça, não tinham uma proximidade, falam outra língua. Então, nós nos colocamos à disposição dessa comunidade indígena, lá, dessas duas comunidades, junto com a FUNAI e outros parceiros, e começamos a fazer escuta dessas pessoas, e a partir disso, Orion, tudo nasceu e veio a dar origem a esse projeto, Cidadania, Democracia e Justiça, que completou recentemente 7 anos de atividade e que continua, uma vez que foi institucionalizado pelo tribunal. Muito bem. Douglas, a sua avaliação sobre esse projeto chegou também para o seu povo? Sua visão de justiça e do judiciário mudou depois disso? Como era antes e como é agora? Queria agradecer mais uma vez por estar participando desse importante programa. Para nós, povos indígenas, iniciativas como essa é muito importante, porque a gente começa a de fato ter mais esperança nessa relação, com a justiça, que há muito tempo os povos indígenas vêm tentando buscar essa relação, e mostrar que, assim como qualquer outro segmento humano, os povos indígenas também passam por transformações, sejam elas transformações naturais, que é comum do ser humano, sejam elas transformações impostas, oriundas de outras ações externas ao nosso território e à nossa gente. Então, trabalhos como esse nos traz uma esperança de que é possível manter um diálogo com instituições importantes, inclusive com a justiça, e seus setores, de que o povo indígena ele precisa ser enxergado de uma outra forma, e uma forma que a gente vem lutando há muito tempo, que é de ser considerado ser humano como qualquer outro. Uma luta histórica, É uma luta muito histórica, Então a nossa luta vem de muito tempo. Uhum. A gente, como se sabe, a história está aí para todo mundo, o povo indígena foi considerado um ser sem alma, um ser sem qualquer tipo de vínculo com a questão espiritual, religiosa. Os não indígenas consideravam assim os povos indígenas. Então, um trabalho como esse do Dr. Matheus nos traz mais esperanças de que é possível sim pensar em propostas, ações que contemplem a nossa realidade e
que mostre para a sociedade envolvente que os povos indígenas não querem nada de ninguém e não querem ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Querem ser Machacali, querem ser Krenak, querem ser Chacriabá nos seus territórios, com a sua vida, com a sua cultura e preservando o que há de mais importante nesse mundo, que é o meio ambiente, que é de todos nós. Muito bem. E a questão da humanização, doutor Matheus, ela envolve várias ações, né, as ações do próprio judiciário como um todo, né? Mas a Justiça Estadual, a qual o senhor integra, tem competências, né? E os indígenas sabem que tem demandas, reivindicações que extrapolam um pouco essa competência. Como é que lida com essa questão, por exemplo, territórios, a questão fundiária, a Justiça Estadual pode ajudar nisso? Ou em que ela ajuda? Qual que é a linha de ação? Esse é um excelente questionamento, porque nós ouvimos muito isso. Desde que nós começamos o projeto, como eu disse, em 2019, e o Douglas Krenak, ele foi um dos parceiros lá do nascedouro do projeto, né, nessa escuta, nessa interação do judiciário com os povos em Minas Gerais, em alguns momentos até colegas aqui do tribunal ou de outros tribunais estaduais que ficaram sabendo da iniciativa, ou outros órgãos estaduais, como o Ministério Público Estadual, em alguns momentos a gente ouve essa fala, que é a qual fala, mas isso não é competência da Justiça Estadual. De fato, Orion, nós aprendemos até na faculdade que por ser uma questão federal, a terra indígena ela é considerada federal de usufruto vitalício dos povos indígenas, e como há um órgão federal indigenista, que é a FUNAI e a CESAR, e vários órgãos indigenistas são federal, de fato, muitas das questões são levadas ao conhecimento e são de competência constitucional da Justiça Federal. Só que há uma falsa ideia sobre isso, por quê? Porque outras tantas questões, elas vão ser de competência da Justiça Estadual. Afinal de contas, o indígena e a indígena são pessoas que têm essa interação com a Justiça Federal, com os órgãos federais, mas eles são munícipes, eles estão localizados territorialmente dentro de uma divisão municipal e que compõem um Estado. Então, há várias questões que vão ser estaduais em sua essência. Educação, a própria saúde de média complexidade, de alta complexidade, a questão documental, né, os registros, a identidade, o CPF são de competência dos órgãos estaduais. Além de todas as questões de direito de família, a competência da justiça criminal ela é praticamente exclusiva nossa. Existe até uma súmula do STJ que prevê que é competência da Justiça Estadual dirimir os conflitos criminais, em sua maioria, quando a parte é indígena, seja como réu, seja como vítima. De modo que a competência da Justiça Estadual ela é muito vasta também nessa área, e por isso é importante a gente repisar sempre esse ponto, de que há questões que são da estadual, há questões que são da Justiça Federal. No nosso âmbito, respondendo a sua pergunta, as questões fundiárias, elas são geralmente coletivas, porque é o modo de viver dos povos indígenas, né, Douglas? Ele é constituído por uma noção de coletividade que é, às vezes, diferente da nossa visão. Isso vai ser realmente competência federal, mas isso não impede que, mesmo na questão fundiária, haja uma atuação da Justiça Estadual. Isso porque a Justiça Estadual ela vai ter questões que vão esbarrar na noção de território. E quando isso for envolver, por exemplo, há uma disputa entre indígenas dentro de um divórcio, por exemplo, em que há uma questão de uma partilha de um bem. Isso é uma questão de competência nossa, mas que se o juiz ou a juíza não tiver compreensão das questões territoriais, ele pode vir a dar uma decisão cuja competência é dele, mas que não vai surtir o efeito desejado de pacificação, porque a noção de território não é a mesma que se enquadra nos nossos critérios de posse, propriedade que a lei não indígena prevê. É uma inspiração bem próxima daquilo que chama conciliação também, de entendimento, de conversa, diálogo, né? Douglas, nesse caso aí, a gente sabe então que a justiça se guia por uma legislação, por normas da Constituição e outras leis que regulam a atuação dela. Internamente, o seu povo tem uma norma, tem uma legislação interna que pode também resolver certos conflitos, ou isso às vezes se choca com a visão que a justiça tem, a dos não indígenas trazem para vocês? Sim, é uma pergunta muito importante, né? E é bom a gente deixar claro aqui para todos que estão nos assistindo, que antes de qualquer formação de sociedade não indígena, aqui já existiam estados-nações, populações indígenas gigantescas com seus costumes, tradições, com suas leis, né? Com suas diretrizes de organização social. E
os povos indígenas, eles têm na sua formação e organização social as suas leis, os seus critérios, né, de como conduzir a população e o território. E em conversa com o Dr. Matheus, em vários diálogos que a gente já teve, inclusive citando casos de que às vezes o indígena ele é julgado 2 vezes. Ele é julgado dentro do seu território e também fora do seu território. As leis internas e as leis externas. E as leis exteriores. E o que prevalece? E aí, para nós, o que precisa prevalecer também é um entendimento. Eu acho que é entendimento. Né? Porque senão a pessoa ela acaba pagando um preço alto por uma questão, algum desvio de conduta. 2 vezes. Né? 2 vezes. E isso não acontece fora dos territórios indígenas. Sim. Isso acontece muito pouco, mas para nós isso é muito recorrente. Então esse diálogo com a justiça é importante para a gente chegar no entendimento. Esse entendimento implica respeitar a cultura de vocês. Sim, e também o direito consuetudinário que esses povos têm, que antecede a criações dessas leis e que são fortemente respeitados dentro dos seus territórios. Então precisa haver esse diálogo da justiça também com as lideranças indígenas e suas organizações sociais para que haja um caminho para que as populações indígenas tenham justiça de fato, um julgamento justo e um entendimento sobre a nossa formação, porque existe sim leis internas que são respeitadas e que são valorizadas, né, no território e que muitas das vezes são oprimidas por forças de lei exteriores ao território. Haja vista, como o Dr. Matheus acabou de mencionar, existem também questões relacionadas ao território que a justiça estadual precisa ter mais relação, entendimento e influência nisso quando acontece, por exemplo, licenciamentos ambientais no estado. E os povos indígenas, em sua maioria, são totalmente excluídos de todo esse processo. Então, não só nas questões individuais, existem questões coletivas que a justiça do estado ela precisa entender essa relação do território. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente sabe, tem muitos licenciamentos ambientais para a questão da mineração. E existem territórios indígenas espalhados por todo o território de Minas. E esses territórios, muitas das vezes, eu digo a maioria, porque eu trabalhei na coordenação regional, quando a gente recebe algum processo, o licenciamento ele já está em fase de operação. E os povos indígenas foram totalmente excluídos desse processo no âmbito do Estado. Muito bem. Doutor Matheus, por isso que é importante a escuta ativa, né? Mas eu vou pedir o senhor licença, Douglas, também, para fazer um breve intervalo. Na volta, eu gostaria que o senhor falasse também sobre os limites desse entendimento, até onde vai, porque existe uma Constituição que deve ser superior, deve prevalecer sobre todo esse entendimento aí que é possível ser feito. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar o projeto premiado nacional e internacionalmente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que mudou a atuação judicial perante os indígenas. Os nossos entrevistados são o juiz Matheus Miranda e o líder indígena Douglas Krenar. Doutor Matheus, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito então, do que estava falando Douglas, né, dizendo que quando havia tratamento de conflitos internos, né, dos povos, que existe uma legislação interna e também existe a legislação externa. Nesse caso aí, como é que é o olhar da justiça? Faz a escuta ativa, mas qual que é o limite até onde pode ir com essa decisão interna? Essa é uma questão também importante. Na verdade, essa nossa conversa ela passa por várias questões profundas e muito importantes. E é óbvio que o tempo aqui não comporta nós aprofundarmos em todos os aspectos, mas eu chamaria o aspecto aqui de quem está nos vendo e nos ouvindo sobre a noção de que cada etnia, cada comunidade, cada povo tem uma noção de Estado-nação, que o Douglas disse. E se nós pegarmos 1.500, há uma estimativa de que cerca de 1,2, 1,4 milhões de pessoas habitavam Portugal. E no Brasil, dados pelo menos estimam cerca de 5 milhões no mínimo de pessoas indígenas de diferentes etnias. Hoje são cerca de 300 ou até mais etnias no Brasil reconhecidas. Imagina naquela época. Então nós tínhamos naquela época várias nações aqui e uma nação com muito menos população vem e domina e coloca o seu modo de viver como hegemônico. Pela violência.
pela violência, pela imposição. E isso vem de 1500, Orion, até 1988. Foi só em 1988 que houve uma mudança juridicamente falando, sobre a orientação do Estado para os povos indígenas. Até 1988, portanto, mais de 5 séculos, né, praticamente, nós, praticamente 5 séculos, fomos orientados, do ponto de vista estatal, para a integração. O que é isso? Que os povos indígenas são pessoas selvagens, estão fora de uma noção de humanidade e que o Estado deveria promover políticas públicas que fizessem com que essas pessoas selvagens deixassem de ser selvagens e se integrassem, o que é bom, a comunhão nacional. Isso é a Constituição. Todas as constituições anteriores a 1988 previam a integração como esse paradigma. 1988 muda e fala assim, não, na verdade nós temos que garantir a autonomia. Eles têm um modo de viver que tem que ser respeitado. Nós não temos que integrar ninguém. O princípio da integração acaba e inicia o processo do princípio da autonomia. Só que com tantos séculos de práticas de integração, o Estado não muda da hora para outra, né? Então, o Judiciário, entre outros órgãos, passa a ter que se adaptar a esse novo paradigma. E aí, respondendo a sua pergunta, de 88 para cá, vários atos normativos vieram a concretizar o princípio da autonomia. Nós temos a Convenção 69, que é reconhecida como caráter supralegal, ou seja, só está abaixo da Constituição, que fala que nós precisamos respeitar, inclusive, as soluções jurídicas e de justiça que são adotadas internamente na comunidade. E no âmbito do judiciário, a resolução 454 também prevê essa garantia. Então, o nosso limite é o seguinte: houve uma decisão interna de um conflito, ele vai ser homologado e vai ser reconhecido pelo Poder Judiciário Estatal não indígena, desde que não haja ofensa a garantias constitucionais relevantes, como, por exemplo, não pode haver tortura, não pode haver pena de morte. Esse tipo de situação não vai ser aceito. Então, se lá tiver um conflito e a decisão interna for de expulsão temporária ou definitiva, ou qualquer tipo de situação que não ofenda nada grave da nossa estrutura jurídica, o nosso limite é esse. Se superado isso, se não tiver sido esse o problema, nós precisamos respeitar e juridicamente falar assim, olha, a decisão prevalecerá, sob pena de não fazermos e assim não respeitarmos a autonomia, que é um princípio constitucional, e também sob pena de ofendermos o princípio do non bis in idem, que nós não podemos ter que uma pessoa ela sofra 2 tipos de sanção pelo mesmo fato. Muito bem. Bom, são mudanças, né, Douglas, importantes de considerar, respeitar, né? Outras culturas, né? E principalmente reconhecer as lições que vocês têm para dar para os não indígenas também. Estou aqui com o livro de autoria do Dr. Matheus, né, que é o primeiro passo é o reconhecimento. São lições dos povos indígenas para o judiciário. Queria que você falasse sobre isso e qual a importância do reconhecimento perante aí os não indígenas. Bom, primeiro que a se dizer que esse reconhecimento a gente começa a pensar numa relação de respeito. Então, à medida que a gente trabalha nesse caminho de que o primeiro passo é o reconhecimento, a gente já está falando que estamos abertos a um diálogo de respeitar o diferente. Então, para nós uma abertura muito importante. Então, a gente passa a entender e a ter mais esperança de que vamos ter espaços, né, que vão respeitar a forma como a gente vive e como a gente se determina. Então, para nós, povos indígenas, isso ainda é uma luta muito grande, né? E trabalhos como esse, inclusive, desenvolvido pelo Dr. Matheus, precisa ser reconhecido no nosso país como um todo, né? Lógico que deve ter outras iniciativas, mas aqui para nós em Minas Gerais isso é muito importante. Haja vista de vários casos, inclusive que já mencionados aqui pelo Dr. Matheus, de parentes indígenas que foram excluídos, né, de alguns julgamentos por tentarem adentrar a esses locais todo caracterizado para aquela ocasião. Como indígena, né?
caracterizado para o momento, porque não é um momento comum. É um momento de relevância e importância que diz respeito à vida, né, da pessoa. E assim, ao fazer da forma como sempre fizemos, somos excluídos desses espaços. E às vezes julgados até a revelia. Então não houve um reconhecimento e um respeito da forma como a gente se organiza e se autodenomina. E temos legislações, como bem mencionado pelo Dr. Matheus, existentes que são rasgadas, que são colocadas abaixo. E isso traz um prejuízo não somente para nós, povos indígenas, mas eu acho que para toda a sociedade do nosso país. Porque a gente vive numa população multiétnica, pluricultural, e à medida que as instituições de justiça não têm esse entendimento e não reconhecem isso, é prejudicial para todos nós. Por exemplo, os cartórios, a questão da documentação, vocês conseguem registrar o nome que vocês têm? Ou eles não aceitam? Ou tem resistência? Já tivemos bastante resistência com relação a isso, né? Tivemos iniciativas, inclusive em parceria com o Dr. Matheus, a gente ajudou também o CNJ a elaborar trabalhos para que os cartórios, inclusive, aceitem o registro das crianças, dos indígenas, na língua, no idioma nativo. Coisa que não existia. Eu, por exemplo, fui registrado com o nome de não indígena. Mas o meu povo, mesmo assim, me batizou, junto com meu pai e minha mãe, no idioma do meu povo. Porém, no registro de nascimento, não poderia colocar porque não era aceito. E isso é de uma violência inimaginável, porque o nosso nome é a nossa personalidade, é o que vai nos guiar para o resto de nossas vidas. E à medida que a gente não tem esse reconhecimento de ter o seu documento registrado com o nome que você recebeu dos seus pais, que não é uma coisa comum, existe ali todo um processo de escolha, isso é uma violação de um direito humano inimaginável, né? Então, assim, e isso parece ser, assim... pequeno, mas é de uma proporção gravíssima. Então, a gente precisa entender que o primeiro passo é reconhecer que temos povos indígenas, vários povos indígenas aqui, que precisam de ter esse reconhecimento. E começar a falar sobre respeito e humanidade de fato. E aqui não é uma coisa assim, um disparate indígena, não. É o que a gente sofre isso hoje, atualmente, Orion. Então, já faço até aqui um apelo para que a todos que estão nos assistindo, que também ajudem, né, nessas causas. Que a causa indígena é uma causa de todos nós, não é uma causa só do povo Krenak, do Machacali, do Chacriabá. Causa humanitária. É, né? Humanitária. Muito bem. Doutor Matheus, nós estamos na reta final do nosso programa, infelizmente, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse algumas questões. Essa questão da documentação que o Douglas falou é muito importante porque eles têm direitos previdenciários também, né? E sem um documento você não consegue ter acesso a nada. E gostaria que o senhor falasse sobre a questão de um protocolo, porque o senhor fez um projeto pioneiro, inovador, mas que ele pode, de repente, sair de uma comarca, porque o senhor deixou de atuar ali. Ele vai virar um projeto, um protocolo de todo o judiciário para atender isso nas diversas comarcas de Minas Gerais? Orion, essa questão tão importante que o Douglas colocou, dessa violência epistemológica, epistêmica e simbólica, ela está justamente naquilo que eu falei anteriormente do histórico nosso de Estado brasileiro, que ainda está aprendendo a respeitar um princípio que alterou completamente a nossa interação com os povos indígenas, que deixa de ser a integração e passa a ser a autonomia. Então a gente vê que o tempo para readequar ele é mais lento, então as instituições, os cartórios e tudo mais, eles ainda estão precisando passar por isso, e o CNJ está muito atento, nós somos convidados a participar lá de grupos de trabalho sobre esse tema de registro civil. O Douglas Krenak nos ajudou, vários outros aqui em Minas, a construir soluções que a gente acredita que virão. Mas, em relação ao projeto em si, o que nós conseguimos, e é preciso enaltecer isso, com o apoio da AMAGES, com o apoio das gestões do tribunal ao longo desses 7 anos, é a institucionalização desse projeto. Então, ele é um projeto que foi institucionalizado por meio da criação do Sejusc Povos
e comunidades tradicionais, de que faço parte atualmente, e esse órgão, então, ele não só institucionalizou, como ele expandiu. Então, essas ações de cidadania, democracia e de acesso à justiça, elas agora já não estão mais só com os Machacali, que foi o projeto premiado. Hoje elas já estão no Chacriabá, nós já fizemos várias itinerâncias lá, nós já fizemos itinerância com o povo Pataxó. Em breve iremos à comunidade do território Krenak em junho e, além disso, estamos agora expandindo para a região metropolitana, que há várias comunidades aqui no nosso entorno, como Brumadinho, Esmeraldas. Então é um projeto que ele vai continuar porque o tribunal abraçou e deixou de ser uma iniciativa de um juiz na ponta e passou a ser um projeto da instituição Tribunal de Justiça, com o apoio de várias outras instituições. Da boa vontade de um juiz ou de uma juíza, não. É um protocolo de uma atuação judicial do tribunal. Isso, e inclusive não tem nome, né? Não é um projeto de um juiz ou de uma juíza, é um projeto institucional. Ok. Eles têm direitos previdenciários, não é isso? Os direitos previdenciários são inúmeros e começam pelo reconhecimento dessa autonomia, desses documentos, e aí nascem os direitos, como, por exemplo, a licença maternidade, enfim, vários outros direitos previdenciários. Muito bem. Eu entrevistei aqui o Dr. Matheus Miranda e o líder indígena Douglas Krenai. Falamos aqui sobre esse novo olhar do judiciário perante os conflitos e as demandas dos povos indígenas, povos originários. Dr. Matheus, Douglas, muito obrigado pela participação aqui. Voltem sempre. Obrigado. Bom, e ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.